Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, que alegria sempre, uma alegria renovada de estarmos aqui junto com todos vocês, o programa Luz na Penumbra, estudo de obras póstumas. Esse livro tão importante para o estudioso, para aquele que quer adquirir conhecimento doutrinário, de compreender o processo de construção doutrinária e ter um pouco mais de proximidade da pessoa de Allan Kardec. E conhecemos o Kardec, que fez um trabalho assim extraordinário, como sempre dizemos aqui, mas não por pura menção de alguém que vê no outro, né, como se fosse um semideus, mas é um reconhecimento do trabalho, da dificuldade de Allan Kardec cumprir com esse papel diante de uma sociedade ainda tão refratária a esses assuntos vinculados à espiritualidade, ou então, quando assim o fazem, sempre vinculados àquela força da tradição religiosa. Mas quando a gente encontra alguém que estava vinculado, né, ao mundo científico, construindo uma pedagogia que facilitasse as pessoas adquirirem o conhecimento científico e filosófico necessários para o seu amadurecimento intelectual e moral, e estava ali, Kardec estava entre essas duas circunstâncias, né? E eu falo Kardec já na figura, né, do pseudônimo, não do homem no mundo, que é o Hippolyte Léon Denisard Rivail, onde ele desenvolveu as suas capacidades, né, as suas tendências pedagógicas, a sua preferência de militar nesse campo. Mas depois que ele assume o trabalho espírita, ele se torna assim meio que inimigo, né? Ou passa a ter inimigos de ambos os lados. Do lado religioso, que não queria ouvir falar desses assuntos, e do lado científico, que é totalmente descrente também em relação a isso aí. Só que com um comportamento também anticientífico, porque a ciência significa conhecimento, e é preciso buscar o quê? O conhecimento através daquilo que existe, ou seja, das leis da natureza. Então, quando um cientista simplesmente nega alguma coisa, ele está sendo, por negar, né, simplesmente, ele está sendo anticientífico, pelo menos na minha opinião. É claro que ele vai ficar sempre com o pé atrás, e até o próprio Allan Kardec, como a gente vai ver mais tarde, ele também ficou. Mas apenas no sentido, no intuito de não ficar empolgado demais com um monte de coisa louca que existe por aí, sempre existiu. Então, neste sentido, sim. Agora, quando se percebe que aquilo ali pode ter, né, um ensinamento vinculado à descoberta de novas leis que podem traduzir-se em benefícios para a humanidade, aí é totalmente diferente. E aí que Kardec mergulhou realmente nesse trabalho de investigação e construiu aí a doutrina espírita a partir do corpo de fenômenos que ocorriam, como esse que a gente está estudando. Vamos terminar essa parte aqui hoje, que é ainda sob a dupla vista e o conhecimento do futuro e das previsões. Então a gente vai dar continuidade aqui a essa parte, porque são assuntos interessantes que sempre ocorreram na história da humanidade, não somente na época de Kardec, mas sempre ocorreram, existiram e também continuam existindo na atualidade. Então, se existem, se o fenômeno continua a acontecer, por que não investigá-lo? E por que não buscar na literatura e na própria experiência, revelar através da literatura, conhecimento, para que isso possa favorecer e facilitar o processo, né, de desenvolvimento intelectual, de investigação, já na atualidade. Então, se existe já um material, por que não utilizá-lo? E aí as pessoas vão dar, né, os nomes que quiserem, né, estudar novamente, estabelecer novas regras para que isso possa ser confirmado ou não,
Esse é o papel da ciência, não tem problema nenhum. E o Espiritismo não tem receio nenhum disso aí. Por quê? Porque ele lidava com a verdade. Não é dizer que o Espiritismo ele se arvora em dizer o verdadeiro. Não tem nada a ver com isso não, querido amigo ouvinte. Porque o Espiritismo é uma lei da natureza. Isso foi investigado e confirmado. Então, se a gente caminha com a lei da natureza, a gente pode tranquilamente entender-se que está no caminho certo. Não é uma questão somente de crença. A crença é importante para que a gente desenvolva e busque aquilo que é verdadeiro. E aí a crença vai ser confirmada ou não, porque ainda é crença. Quando ela é confirmada, aí ela é uma lei. Então aí, se é uma lei, num lugar, é uma lei para todos os lugares. É assim que funciona, né? Mas vamos nós aqui, né, aos poucos, irmos lendo e comentando a respeito, né, desse assunto que aí é palpitante, né, um assunto que gera na gente uma curiosidade. Nem sempre podemos conhecer pessoas que têm, né, essa capacidade aí desenvolvida em si próprias de manifestar, não diria um dom, porque não é um dom, como costumamos falar, né? Mediunidade não é propriamente um dom, mas é uma faculdade que todas as pessoas possuem, mas ela se manifesta de acordo com a necessidade de desenvolvimento de cada um, de amadurecimento de cada um. Então, todos nós passaremos pela manifestação mediúnica e anímica, que é no caso aqui, né, que está sendo estudado esse potencial anímico, que é a questão da dupla vista, dessas previsões em relação ao futuro. Não é um espírito que vem dizer que vai acontecer isso, aquilo, outro, no caso das previsões, né, que é na parte que a gente está mais ou menos, mas é a própria pessoa que vê. Relembrando aqui um pouquinho que já foi comentado no programa anterior e no outro também, é como se a pessoa entrasse num estado onde o passado e o futuro se tornassem presente. Então, e em relação mais ao futuro, né? Então, o futuro, ele se aproxima do presente de tal maneira que quem tem essa capacidade desenvolvida, ela percebe e antevê as coisas. A gente vai voltar aqui um pouquinho, né, no texto para facilitar o nosso entendimento. Foi o último parágrafo que lemos. E esse conteúdo, ele traz para a gente a ideia, e exemplificando, de um homem que ele, como se estivesse no alto de uma montanha, né, de um lugar elevado, e de lá ele antevê, né, ele vê, né, na verdade, aquilo que está à sua frente. Ele sabe que os caminhos que existem. Então, se ele vê uns soldados, por exemplo, indo em direção a uma aldeia e com intenções de botar fogo, com tochas, por exemplo, isso pensando o homem da época, né? Hoje se utilizaria de outras técnicas. Então, ele consegue calcular o tempo que esse grupo de soldados iria chegar na aldeia. Então, e daqui a meia hora, daqui a 30 minutos, né, daqui a 1h30, eles estarão chegando lá para atear fogo naquela aldeia e coisas do tipo. Porque ele está situado numa posição que lhe é permitido ver e é permitido entender mais ou menos o que pode acontecer, ou o que vai acontecer, e o tempo. Então isso é muito curioso, a pessoa que possui essa capacidade, né, de prever o futuro nesse sentido, dentro de uma coerência. Ele não vai ver diretamente todo o desfecho de tudo que está acontecendo, né? Então, lendo mais um trechinho aqui anterior para a gente pegar o fio da meada legal. Se descendo a aldeia, ele disser simplesmente, a tal hora será incendiada a aldeia, e aquele fato se realizar, passará aos olhos da multidão ignorante, ou seja, ignorante no sentido de que desconhece, né? Por adivinho ou feiticeiro. Entretanto, a verdade é ter ele visto que os outros não podiam ver, e disto haver tirado as consequências. Como este homem, o vidente descobre e segue o curso dos acontecimentos. Não prevê o desfecho, porque tenha o dom de adivinhar,
mas simplesmente porque vê. Pode então dizer-vos se estáis no bom caminho, pode indicar-vos o melhor, anunciaremos o que vos esperava no fim da viagem, ser, enfim, o fio de Ariadne que vos permitirá sair do labirinto. E aqui o texto faz referência, né, à mitologia grega, como já comentei também no outro programa, do fio de Ariadne, porque existia lá o Minotauro, que era o terror daquela localidade, e um herói apareceu chamado Teseu, e ele tinha habilidade suficiente para lutar com o Minotauro, e a sua intenção era liquidar com o Minotauro, e assim acontece. Só que o Minotauro ele se escondia no interior de um labirinto, saía de lá quando queria, mas voltava para o labirinto e ninguém conseguia ou achá-lo, ou mesmo se conseguisse achá-lo, não conseguiria sair do labirinto. E aí uma outra pessoa chamada Ariadne, ela teve a ideia, e é bacana quando a gente vê o herói, mas sendo auxiliado por outras pessoas. Não vem só dele, né? Isso é bacana demais. Então o Teseu, ele aceita a ideia de Ariadne e amarra na sua cintura, na sua roupa, um barbante, como se fosse um barbante, um novelo de lã muito grande, gigante. Estamos falando de mitologia, onde tudo é possível. Então, ele entra no labirinto e lá se perde lá dentro, mas consegue encontrar o centro do labirinto e luta com o Minotauro e assim o mata. E para sair de lá, ele teve a ajuda, o auxílio desse fio, onde ele foi, né, seguindo o fio, uma cordinha, e conseguiu sair de lá. Então a ideia é essa, do vidente. Ele serve como o fio de Ariadne, que pode fazer com que a pessoa não se perca no labirinto, compreenda melhor as coisas que estão acontecendo. E aí, iniciando o texto de hoje, né? Grande é, como se vê, a distância que vai disto à predição propriamente dita, tal como a entendemos na acepção comum da palavra. Nada se tira ao livre-arbítrio, mediante o qual o homem pode agir ou não, embaraçar ou deixar franco o desenrolar dos acontecimentos, fazer ou não fazer uso dos meios indicados para evitar o perigo, supor o homem submetido à inexorável fatalidade com relação aos mínimos acontecimentos da vida é despojá-lo do seu mais belo atributo. A inteligência é assemelhá-lo ao bruto. Então, a gente não pode abdicar, né, disso aí. É preciso que tenhamos em meio a isso tudo, até esse corpo de fenômenos, essas possibilidades, a nossa liberdade de ação. A gente de escolher, entender o que a gente pode fazer com isso. Quando vem de nós e quando vem de outro, a gente tem a liberdade de escolher também o que nós vamos fazer com aquilo que o outro está nos ofertando. O vidente não é, portanto, um adivinho, mas um homem que percebe o que escapa aos outros ou relativamente a nós, o cão do cego. Nada disto, conseguintemente, contraria as vistas da providência, ou seja, de Deus, sobre o segredo do nosso destino. Não. Tudo continua ainda nos segredos de Deus, que vamos descobrindo à medida que vamos evoluindo. É ela mesma que nos dá um guia. Esse é o modo como deve ser considerado o conhecimento do futuro pelas pessoas de dupla vista. Se o futuro fosse coisa fortuita, se dependesse do chamado acaso, se não tivesse relações com o presente, não haveria clarividência que o penetrasse e toda a previsão seria suscetível de falhar. Importante a gente voltar aqui. Se o futuro fosse coisa fortuita, assim, né, meio que ao léu confusa, sem nenhuma regra, sem
coerência, né? Se dependesse do chamado acaso e se não tivesse relações com o presente, porque são interdependentes, né? Porque é uma consequência do que está acontecendo, como o passado, como o presente o foi do passado. Não haveria clara evidência que o penetrasse e toda a previsão seria suscetível de falhar, que é o que não acontece. Muitas das previsões, elas, quando são verdadeiras e sérias, elas acontecem. Outras se modificam conforme o caráter dos acontecimentos. Eu me lembro agora de uma história que consta no livro da doutora, da esposa, né, do J. Banks Heine, do pai, do criador da parapsicologia moderna, a Louise Heine. Canais Ocultos da Mente é o nome do livro. E ela faz um relato ali de pesquisa de uma pessoa que tinha tido uma visão de uma casa que ela entraria e viu nos mínimos detalhes aquela casa. Detalhes mesmo, todos os detalhes que a gente possa imaginar. E foi dado àquela pessoa ver. Aí um dia essa pessoa estava num lugar, foi fazer alguma coisa numa determinada casa. Quando ela entrou, deparou-se com a imagem do que ela tinha visto. E ali foi através do que a gente chama de sonho, né? Como já estudamos aqui. E todos os detalhes, tudo veio na hora, de volta na mente da pessoa. Agora, o curioso, amigo ouvinte, que o tempo em que esta pessoa teve esse sonho com esta casa, com todos esses detalhes, e o tempo em que ela realmente visitou o tal lugar e lembrou daquele sonho com tantos detalhes, aí que é o bacana. Foram 15 anos depois os sonhos, desse sonho. Então, não foi imediatamente. Coisa curiosa, né? Que bacana, né? Algumas coisas não se modificam tanto assim. Elas estão lá, elas vão acontecer. Já outras modificam-se sim, de acordo com as nossas disposições. Então, tudo está muito bem previsto. Daí, mais uma vez, eu lembro aqui aquela frase que consta lá no livro A Gênese de Allan Kardec. No frontispício, no iniciozinho, logo após a capa, está escrito ali que para Deus o passado e o futuro são o presente. Então, quando a gente penetra, se aproxima daquilo que é divino, a gente pode coparticipar, né? Beber um pouquinho daquela taça ali e compreender coisas que a gente sozinho, sem isso, a gente não compreenderia, não conseguiria. Mas vamos voltar aqui mais um pouquinho. O vidente verdadeiro é sério, não o charlatão que usa de simulação, ledor de boi na dicha. Prevê o desenlace do que vê e nada mais. E isto já é muito. E aqui Kardec começa a traçar a diferença entre, né, o leitor da sorte, o chamado de boi na dicha, aqueles que leem isso aqui na mão, lê isso aqui do outro, mas ele está falando do farsante, porque às vezes as pessoas usam essas técnicas, mas elas realmente possuem a capacidade. Então a gente tem que ter cuidado, né, de simplesmente julgar uma pessoa pela parte exterior. A gente entende e aprende que não precisamos de coisas materiais para podermos alcançar alguma informação, algum contato com o plano espiritual, lembranças. Não necessariamente. Não precisamos disso como se fossem assim amuletos ou coisas do tipo, né? Preciso isso, eu preciso aquilo outro, preciso de cristais, etc. e tal. Há um tempo atrás eu até citei o livro do Patrick Drouot, em que ele citava pessoas que mergulharam no estudo profundo dos cristais, desde o estágio zero até o último estágio, onde ele se torna, né, muito acima de um discípulo, se torna um mestre. Ele aprende que, na verdade, ele não precisa dos cristais, apenas das suas mãos e dos seus pensamentos. Então é muito bacana ver isso. Então, tem pessoas que utilizam métodos assim, mas elas possuem nela a capacidade desenvolvida. No caso aí, talvez, de objetos que as pessoas foram de algumas pessoas, existe aqueles que têm a capacidade de segurar, né,
e ver a vida daquelas pessoas ali, todinha, né? Tanto passado, presente, às vezes até o futuro. Eu esqueci agora o nome que se dá para esse tipo de fenômeno, né? Psicometria. Então, isso acontece também, mas aí é uma outra questão de linha de raciocínio. Mas eu falo daqueles que utilizam, né? No caso, Kardec cita aqui os boenadices, mas ele não está falando daqueles que possuem realmente em si o dom, como em outro momento a gente vai ver na segunda parte do livro. Quantos erros, continua aqui Kardec, quantas tentativas inúteis de falsos caminhos poderíamos evitar se tivéssemos sempre um guia seguro para nos esclarecer? Quanta gente se perde por não haver seguido o rumo que a natureza havia traçado às suas faculdades? Quanta falta por ter aceito os conselhos de uma obstinação irrefletida. Um guia ter-lhe-ia dito: não tenteis isso, porque as vossas faculdades intelectuais são impotentes para tanto, porque não convém nem ao vosso caráter, nem à constituição física. Ou, então, porque não sereis auxiliado eficazmente, ou ainda, porque vos iludis sobre o alcance do que pretendeis, e encontrareis essa ou aquela dificuldade que não prevedes. Em outras circunstâncias, ter-lhe-ia também dito: sereis bem-sucedidos se vos comportardes desta ou daquela maneira, se evitardes fazer isto ou aquilo que pode comprometer-vos. Sondando as disposições, os caracteres, dir-lhe-ia então: desconfia de tal laço que vos armam, e acrescentaria: estais prevenido, cumpri o meu dever, mostrando-vos o perigo. Se sucumbirdes, não acuseis o destino, nem a fatalidade, nem a providência, mas somente a vós mesmo. Que pode o médico quando o doente não faz caso dos seus conselhos? E aí fica uma grande lição para nós, que é o que fazemos com as informações que nos chegam. O quanto aquilo pode nos auxiliar a construir um momento de vida, mesmo pensando no futuro, mais adequado, mais equilibrado, melhor, e utilizando-se das informações que nos chegam. Prestar atenção é um cuidado, querido amigo ouvinte, que a gente pode e deve ter. Dar atenção às coisas, não menosprezar, nem para o lado crédulo, de simplesmente acreditar em tudo que nos chega do plano espiritual, e nem também o lado cético, onde a gente duvida de tudo, não acredita em nada, sempre a construir o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, usando aí e fazendo menção à trilha construída por Siddhartha Gautama, aquele que tornou-se Buda ao longo dos anos, onde ele entendeu que era preciso encontrar o caminho do equilíbrio, que é o caminho do meio. Muito bacana tudo isso, né? Mas a gente não vai parar por aí, a gente tem muito ainda que estudar, muito ainda que pensar a respeito de tudo isso, para construir uma vida melhor para nós próprios. Nós sermos verdadeiramente, de forma consciente, os construtores da nossa verdadeira felicidade. Não mais daquela felicidade que naturalmente o Pai, que é nosso Criador, que é Deus, nos tem concedido. Mas agora nós vamos fazer parte dessa maravilha que é a vida, mais conscientes, mais aptos para isso, rumo a esse futuro tão sonhado, rumo, como costumamos dizer no movimento espírita, ao mundo de regeneração e todos os outros mundos que virão a seguir.
Nós vamos ficando por aqui, agradecidos pela oportunidade mais uma vez, e voltaremos aqui na próxima semana falando de Espiritismo, falando aqui do livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo da obra codificada por Allan Kardec. Muito boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez de volta ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E hoje nós vamos estudar o tópico Progressão dos Mundos. O item 19 e o último deste capítulo. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de graus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada nova, cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, ou dos animais e seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do seu Criador! Quanto, ao contrário, a mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra a sua solicitude e a sua providência no imperceptível grão de areia, que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Segundo essa lei, a terra esteve material e moralmente no estado inferior ao que hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais elevado. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Os homens, então, serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui, por essa informação trazida por Santo Agostinho, nós vemos uma ideia que podemos realmente entender como o que realmente rege todo o funcionamento do nosso universo. Porque ele nos diz aqui que o progresso é uma das leis da natureza, ou seja, tudo está em progresso.
tudo está avançando. E nós não podemos admitir que algo avance de forma retrógrada, porque é uma criação de Deus, inteligência suprema, causa original de todas as coisas. Então, uma inteligência suprema não vai criar algo que retroceda. Então, esse avanço, esse progresso só pode ser em termos de melhoria, de avanços não só da parte material que constitui o nosso planeta e o nosso universo como um todo, tanto quanto a parte moral que é relativa ao avanço do princípio espiritual. O princípio material avança materialmente, tecnicamente, para proporcionar aos indivíduos oriundos do princípio inteligente, princípio espiritual, uma vida cada vez mais confortável, mais fácil de ser desenvolvida. Assim, isso vale para o universo, vale para todos os planetas. Então, nós temos que entender que essa configuração explica para nós as coisas todas, que nós temos notícias que se relacionam com a criação do nosso planeta e que é estudado pela paleontologia, pela arqueologia. Eles estão nos mostrando praticamente de uma forma clara como o planeta iniciou aqui a sua configuração de uma bola de fogo, possivelmente absorvida pela gravidade do Sol, formada por partículas de poeira estelar que se aglomeraram nesta bola incandescente e começou a girar em torno do Sol. Essa é a ideia. Materialmente, é assim que começou o planeta. Os estudos que nos revelam isso. E aí, após o esfriamento do planeta, ele tornou-se propício à existência de vida. E aí sim, a criação divina se mostra eficiente. Porque também esses estudos mostram que a vida começou aqui de uma forma muito simples, em indivíduos unicelulares, quer dizer, espécies de organismos vivos de uma só célula, habitando ainda água. E isso vão se transformando, até chegar os animais que têm a sua conformação física a mais complexa que pode se imaginar. Isso passando pelos vegetais, pelos animais mais simples na sua morfologia, até chegar com os animais que têm mais sofisticada constituição e depois chegar até nós, os seres humanos. E o planeta vai acompanhando, vamos dizer, fisicamente essa evolução, ele vai se mudando e as coisas não se extinguem. As coisas vão se transformando. As coisas vão se transformando. Tudo isso foi constituído com os elementos que dispunha já essa bola de fogo, que quando se resfriou já estava com esses elementos químicos para que ocorresse aqui toda essa vida esplandecente que nós vemos. Então é uma coisa que tem lógica para nós entendermos. Então, como diz aqui, marcham assim paralelamente o progresso do homem, dos animais, seus auxiliares, e dos vegetais, e da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. Então, nessa marcha progressiva, o homem vai evoluindo. O ser humano, nós temos história para nos mostrar como era a complexão física dos primeiros homens habitantes da Terra. Mas pareciam com os símios. E olha hoje a diferença que há entre o homem e o símio. Então o homem evoluiu, materialmente falando. Assim como o homem, os animais evoluíram.
O tigre de hoje não é igual ao tigre de milhões de anos atrás. Os elefantes de hoje não são iguais aos elefantes de milhões de anos atrás. Os répteis de hoje não são iguais aos répteis de milhões de anos atrás. Eram animais gigantescos. Muitos animais desses deixaram de existir, transformaram-se em outros animais que estão aqui até hoje. As plantas da mesma forma. Então o planeta vai se adaptando, se transformando, mas nada se extingue. Tudo se transforma. Já tem aquela lei do Lavoisier que diz, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. É um princípio básico de quem estuda ciências mais simples, essa lei de Lavoisier. E ela contempla exatamente o que é a lei natural, criada por Deus. E vale para todo o canto do universo. Então, esses mundos como o nosso estão em constante progressão. Há de chegar o tempo em que nós vamos atingir aqui, em nosso planeta, a nossa humanidade já terá evoluído de forma moral e, paralelamente, de forma material. Os animais aqui também terão evoluído. As plantas, tudo terá evoluído. Então o planeta já vai partir para uma outra fase, porque o avanço moral vai nos tornar menos exigentes, vamos dizer assim, dessas coisas materiais de que nós fazemos uso hoje. Então as coisas tornar-se-ão mais simples. A vida, no sentido material, tornará-se-á mais fácil de ser vivida. Para que nós possamos aí dar mais ênfase ao nosso burilamento moral. Então, neste futuro que será para a Terra um mundo regenerador, ou seja, um mundo no qual a humanidade nele habitante vai se transformar moralmente, vai se regenerar, ou seja, vai abandonar muitos hábitos morais do passado para adquirir novos hábitos, mas condizentes com a moral nova que estará sendo implantada, que será a moral do Cristo, essa que nós já estamos estudando aqui. Nós não queremos chegar nesta fase do planeta totalmente desconhecedores do que é essa moral do Cristo. Para nós será mais fácil de aceitar todos esses comportamentos, porque já teremos estudado isso, já temos isso dentro de nós. Podemos hoje ainda não estar praticando da forma ideal, da forma mais correta, mas já temos dentro de nós este conhecimento. Por isso que eu digo que é importante o estudo do Evangelho do Cristo, para que nós, ao chegarmos numa classe mais avançada, não temos dificuldade de aceitar essas coisas. Já estaremos nos regenerando das coisas que fizemos e fazemos hoje, erradas. Esse conhecimento vai ser fundamental para tornar mais fácil para nós essa regeneração. Agora, há indivíduos na nossa sociedade, na nossa humanidade, que hoje não aceitam esta moral cristã de jeito nenhum. Não aceitam, não acreditam, preferem tentar levar uma vida de gozo imediato. Principalmente com uma moral distorcida e com a materialidade como pano de fundo para tudo. Claro que para eles, num futuro, num planeta que pretende regenerar seus habitantes, eles terão muita dificuldade de aceitar essa regeneração. Não se conformarão em perder aquelas coisas que eles julgavam ser privilégios, quando na realidade eram situações que os estavam levando para um caminho muito mais complicado. Porque para eles viverem naquele modo, eles perturbavam a vida dos demais. E o que você não pode fazer num mundo regido pelas leis de Deus é você
incomodar o seu irmão, incomodar o próximo. A lei de Jesus, a ordem de Jesus é que nos amemos uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos. Ora, então não podemos causar problema para os próximos, e é o que grande parte da sociedade ainda faz. E essas pessoas vão ter muita dificuldade de se adaptar a uma nova ordem. É claro que isso não vai ser feito de forma abrupta, isso vai se passando, é a famosa assim, transformação pelo qual a humanidade passa. Talvez nós já estejamos hoje vivendo as primícias desse momento de transformação moral. Pode ser, muitos acreditam nisso. Eu acredito que essa transformação é sempre, mas ela pode ficar um pouco mais aguda em determinados momentos, como que se diz que é agora. E essas pessoas que não conseguirem se adaptar a essa nova situação, infelizmente, para eles, não vão poder mais continuar permanecendo aqui, porque eles vão ser um estorvo para aqueles que estão querendo mudar de vida, estão querendo se regenerar, não mais fazer as coisas que faziam no passado, que somos nós. Nós estamos fazendo ainda muitas coisas erradas. Muitas daquelas que nós sabemos, mas não temos força ainda moral para resistir a essas tentações, parar de fazer certas coisas. Nós temos muita dificuldade ainda. E justamente esse mundo de transformação, de regeneração, é para isso. Que seremos nós que ainda eventualmente fazemos algumas coisas indevidas, mas temos consciência de que não podemos continuar fazendo, então vamos lutar para não fazer mais. Temos consciência de que isso está errado. Só vão ser convidados a se afastar aqueles que não aceitarem isso e persistirem em continuar fazendo as coisas que não se deve fazer e não estando nem aí para as consequências que podem advir para os outros, porque esses outros já não estarão mais merecendo passar por essas situações. Hoje, eles têm campo livre para agir com as suas maldades, digamos assim, porque nós ainda precisamos passar por essas maldades, para expurgar de nós todos os resquícios das coisas erradas que fizemos no passado. É a ação do escândalo, como dizia o Cristo, mas aí daquele que fizeram o escândalo. Então, esses escandalizadores não vão ter mais necessidade aqui deles, não vai ter necessidade, porque nós não estaremos mais precisando de passar por essas coisas. Então eles vão ter que fazer o quê? Ir para um lugar onde há gente que precisa passar por isso, gente como eles. Então eles vão provocar escândalo para os outros, e os outros vão provocar escândalos para eles, mas não vai ser mais aqui. Será um planeta de regeneração, este é o planeta para onde nós estamos nos encaminhando. E vamos fazer força para continuar nessa marcha de progresso, e para nos ajudar nesta luta, nesse empenho, está aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Vamos ficando hoje por aqui. Desejo a vocês todos uma boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.